No caso do futebol de hoje, vamos falar do time da Lazio, mais conhecido como Lazio das Armas, de 73, 74. Mas antes de falar do time, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico da época ali, do político, né? O final dos anos 70 ali. Após a queda do regime fascista e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália voltou a ser uma república. Só que ali no final dos anos 60, 70, houve uma tentativa de golpe de Estado da extrema-direita italiana. Aí isso acabou aflorando ali os ânimos, tanto que houve conflitos ali entre a extrema-direita e a esquerda, que eram conhecidos como as Brigadas Vermelhas ali, italianas, que surgiram ali ainda por causa dos ecos das manifestações de 1968 ali, que aconteceram em várias cidades do mundo ali. E isso acabou refletindo não só na parte política e cultural do país, mas também se estendeu para a parte esportiva, mais especificamente para o futebol. E se a Lazio, nessa época, foi uma época que a Lazio veio crescendo, né, no futebol. Sim. Que ela saiu da segunda divisão e veio para a primeira ali, né, 71, 72. Exato. E já na participação dela, a primeira participação na primeira divisão, ela ficou em terceiro lugar ali. O interessante desse time da Lazio também é que quem assistia ele em campo achava que era um time bem unido. E na verdade o time era rachado fora de campo em duas turmas ali, né? Tinha o grupo do Luciano Secconi, do Luigi Martini, e também a turma do Chinaglia e do Pino Wilson. Isso, a impressão que eu tenho assistindo documentários, lendo, é que tinha um grupo ali mais extremista, que era do Martini, e o outro era um pouco mais moderado. Tanto que tinham dois de esquerdas ali, que era o Odi e o Frustralupi. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pes, sognanti viaggianti operai, il sogno nessuno più è. Para ter uma ideia de como os grupos se odiavam mesmo, no centro de treinamento da Lazio tinha 2 vestiários e cada grupo ficava em um vestiário, e uma coisa que era uma regra ali, que um jogador não podia entrar no outro, que aí se entrasse o bicho pegava mesmo. Apesar dessas diferenças ideológicas, existia um cara ali que conseguia unir tanto os dois grupos ali, que era justamente o técnico Tommaso Maestrelli. Graças a ele ali que o time se manteve como uma unidade mesmo, porque ele era um cara que ouvia todos os jogadores, não fazia leve trás e era conciliador mesmo ali. Em todo aquele ele era um contexto. cara que sabia lidar com os diversos tipos que ele tinha ali, e tanto que eles falavam que durante a semana era um conflito ali de ideologias, quase uma guerra entre eles. Só que quando chegava no dia do jogo, eles esqueciam tudo e lutavam pela mesma causa, que era o time ali. E se um jogador do outro time batesse ou fosse pra cima, de um ele tava na verdade mexendo com o time inteiro e todos iam pra cima. Ricordo che avevi un pacchetto, portarlo in piazza ti aspettò, nascosta i libri di scuola, anch'io porterò una pistola. Até agora nós falamos do bom futebol do time e dos conflitos ideológicos, mas o porquê da Lazio das Armas? Essa história começou com o Chinaglia, que chegou uma vez no centro de treinamento com uma Colt 45, mostrando a arma, tudo. E como já tinha um racha, isso também acabou virando uma disputa entre os jogadores. No outro dia, outro jogador apareceu com uma arma melhor que a do Chinaglia. E isso foi, aí veio outro jogador com outra arma. Tem até a história que um zagueiro apareceu com um fuzil que eles falam que parecia uma bazuca. Assim, virou uma disputa muito grande sobre armas ali, cada um com uma arma melhor que a outra. E aí começou com histórias curiosas. Uma vez eles foram passar por um detector de metal e deixaram nada mais que entre 7 e 8 armas ali para poder passar e entrar no hotel. E depois tudo virou brincadeira de armas também. Tem um fato curioso que eles falam, que começaram a pedir para apagar a luz, apagar a luz, apagar a luz. E ninguém apagava, até que um jogador sacou a arma e deu um tiro na lâmpada e apagou a luz. Teve um basta nisso aí? O que aconteceu pra isso? Como ficou famoso, eles acabaram dando tiros em quartos de hotéis, ficou uma brincadeira até um pouco séria, quase matou um funcionário do hotel numa dessas brincadeiras, até que chamaram os carabineiros ali e acabaram com essa graça.
Essa temporada da Lazio aí estava sendo tão fantástica que eles acabaram vencendo ali um jogo crucial que era o derby romano ali. Isso, foi um jogo ali contra a Roma que o Chinaglia faz o gol e sai correndo em direção à curva sul da Roma, apontando o dedo, fazendo um sinal ali de número 1, que nada mais era que ele estava falando para a torcida, para a maior rival do time dele ali, a curva sul, que ele era o número 1 da cidade. Só que aí o técnico, depois que ele fez isso, ficou morrendo de medo que quando ele fosse para casa, o que a torcida da Roma poderia fazer com ele. Então a ideia dele foi levar o Chinaglia para casa dele para dormir lá, para não acontecer nada com ele. E tanto que o Maestrelli acabou adotando o Chinaglia. O Chinaglia o considerava um segundo pai para ele. Isso. Né? E só um adendo sobre a comemoração do Chinaglia, que muita gente acha, pela Lazio ser um time de direita, muita gente olhando a foto dele da comemoração pode achar que é uma saudação fascista, mas não tem nada de comemoração e saudação fascista ali. Entra pure che mi fai pena, entra pure servo del sistema, ma non sperare di vedermi strisciare o di vedermi piagnucolare. Paralelamente com a campanha da Lazio, essa campanha fantástica no campeonato italiano, a Lazio estava disputando também ali a Copa da UEFA. E aí houve um confronto ali com o Ipswich e tal, que é um dos maiores jogos, acho, da história da Lazio ali. Isso, mas infelizmente no primeiro jogo ali eles perderam de 4-0, e aí eles se reuniram ali e falaram que eles iam dar a volta por cima. No segundo jogo, que é um jogo bem emblemático e bem conhecido, a Lazio no primeiro tempo já estava achando que estava meio estranho, porque eles reclamavam do cheiro de álcool, do bafo de álcool do juiz. Então ali eles estavam vendo que o negócio estava estranho. Mas mesmo assim eles conseguiram fazer 2-0 no primeiro tempo. A hora que voltaram para o segundo tempo, foi aí que desencadeou ali uma pancadaria geral. Porque o Jorge, o zagueiro, faz um belo chute que seria o 3-0, né? Só que o zagueiro ali, o jogador de Ipswich e tal, Alan Hunter, faz uma defesaça ali. Faz uma bela defesa como goleiro, né? E aí o juiz simplesmente não deu pênalti, não foi ignorou. nada. Que aí saiu um quebra-pau que se estendeu até pro vestiário, que a Lazio até acabou se ferrando com isso. A Lazio acabou sofrendo sanções e mesmo campeã italiano, que ela viria a ser campeã italiana, ela ficou impedida de se disputar a Copa dos Campeões do ano seguinte. Apesar do acontecido contra o time inglês, eles conseguiram ter foco no campeonato italiano e chegaram ao seu primeiro scudetto. O primeiro scudetto da Lazio ali, eles têm 2 títulos, né? Esse de 73 e 74 e 99 e 2000. Mas após essa glória da Lazio, eles acabaram entrando num momento difícil ali, que foi primeiro a morte do técnico, né, do Maestrelli ali, que morreu de câncer, a saída do Chinaglia. Isso, a saída do Chinaglia, ele foi pro New York Cosmos ali, se tornando o maior artilheiro da história do Cosmos, mas em compensação ele é o maior desafeto do Pelé, né? Ele não gostava do Pelé, fez uma crítica que o Pelé não passava a bola direito para ele fazer gol, e ele se tornou o maior desafeto do Pelé. E tem a morte também do Ceccone, né? Uma morte estúpida e imbecil ali. Que foi brincar, entrou numa joalheria falando que era um assalto e acabou tomando um tiro do dono da joalheria. A Itália vivia aquele momento ali dos anos de chumbo e aí ele acabou... Uma morte estúpida. Mas apesar disso, essa equipe da Lazio, do Maestrelli, é considerada uma das maiores esquadras, um dos maiores times da história do futebol italiano. E o Casual Futebol vai ficando por aqui, agradecendo rapidinho o Central 3 pelo espaço, Thiago do Estúdio Marrom e o Luciano dos Botões Clássicos. Dê um joinha aí pra gente que é super importante, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e é isso aí, galera.